Boa noite a todos, bem-vindos ao canal Hugo Cauri. Já não nos víamos há imenso tempo, é um facto, é verdade. O dia a dia, a vida cotidiana faz com que a pessoa tenha menos tempo, mas o tempo é o mesmo. Agora temos é que nos reorganizar e, portanto, temos aqui que estabelecer de facto as nossas prioridades. E contra mim falo, portanto, temos que sempre arranjar tempo para ir às reuniões cristãs, estudar a Bíblia, orar muito, é um facto, portanto, não é só dizer para os outros fazerem quando nós também não o fazemos, e portanto é necessário sempre haver esse equilíbrio nas nossas vidas para que vivamos de uma forma saudável. E viver de uma forma saudável é aquilo que eu desejo e que pergunto se vocês também estão bem dentro das dificuldades e das tristes realidades que temos visto ao redor do mundo. Não é surpresa nenhuma para nós cristãos, sabemos que as coisas têm que ocorrer, mas é um facto que não nos deixa indiferentes, bem pelo contrário, é uma situação muito triste o que está a acontecer entre dois países de leste. Estão em conflito, um conflito bélico, e que não influencia só, apesar de vitimizar e destruir uma só nação, acaba por também, prejudicar noutros níveis, quer na inflação, no preço, no valor, no custo de qualquer produto que queiramos adquirir, e portanto, para além disso, é a fuga dos cidadãos desse país em guerra, e que portanto faz com que outros países tenham que receber e ajustar, e portanto existe aqui uma reorganização quase diária dos países ao redor do mundo. E devemos orar para que Deus possa, através de Cristo Jesus, do seu Filho, possa um dia fazer justiça, e fará certamente, na volta do Senhor Jesus, e restabeleça, portanto, o seu propósito, que não está terminado, foi só apenas interrompido, portanto, o propósito deste mundo ser um paraíso. E, portanto, é para isso que nós todos diariamente oramos, pedimos, fortificamos-nos uns aos outros e amamos o nosso próximo como a nós mesmos, para de facto não perdermos a fé, bem pelo contrário, aumentarmos a nossa fé, a nossa força, e ultrapassarmos deste modo assim as dificuldades da vida. Já vamos aqui numa pequena apresentação em 3 minutos e 20, mas eu hoje queria ler um pequeno salmo para retomarmos aqui a caminhada dos vídeos cristãos. Queria fazer a leitura do salmo, e gostava que os irmãos acompanhassem, do salmo 14. Antes de ler o salmo 14, gostava-vos de dar uma boa notícia. Adquiri mais uma Bíblia, portanto, Bíblia do Homem, mas é, como vocês podem ver aqui, eu não sei se conseguem ver, é a nova versão internacional com uma nova ortografia. Tem palavras portuguesas, tem outras português do Brasil, mas o que me chamou muito a atenção foi de facto a capa lindíssima, a capa, como podem ver, quer a capa da frente, quer a capa de trás, tem uma excelente imagem. Eu não sei se conseguem ver aqui, tem uma excelente imagem, uma fotografia, muito provavelmente da terra de Israel, onde de facto aconteceram as passagens bíblicas, as histórias bíblicas. E hoje queria fazer a leitura do Salmo 14 para, caracterizar um pouco a realidade dos dias de hoje. Eu vou ler, fazemos aqui uma pequena reflexão rápida para o vídeo não ficar muito demorado, muito longo, saúdo depois também todos os irmãos, prometendo sim a fazer vídeos com mais regularidade,
para partilharmos aqui e fortificarmos aqui todos juntos na palavra do nosso Deus, o único verdadeiro, e do seu Filho amado, Cristo Jesus, com o nosso Consolador, nunca esquecendo, o Espírito Santo. Diz então o Salmo 14, eu vou ler, e se os irmãos e as irmãs puderem acompanhar, a leitura facilita um pouco também. Diz então a palavra de Deus. Diz o tolo no seu coração, Deus não existe. Corromperam-se e cometeram atos detestáveis. Não há ninguém que faça o bem. Jeová olha dos céus para os filhos dos homens para ver se há alguém que tenha entendimento, alguém que busque a Deus. Todos se desviaram, igualmente se corromperam. Não há ninguém que faça o bem. Não há nenhum sequer. Será que nenhum dos malfeitores aprende? Eles devoram o meu povo, como quem come pão, e não clamam por Jeová. Olhem, estão tomados de pavor, pois Deus está presente no meio dos justos. Vocês, malfeitores, frustram os planos dos pobres, mas o refúgio deles é Jeová. Ah, se de Sião viesse a salvação para Israel! Quando Jeová restaurar o seu povo, Jacó exultará. Israel se regozijará. E termina o Salmo 14. Porquê é que li este Salmo? O Salmo 14 fala, de facto, aqui de alguns que se corrompem, alguns homens e mulheres que se corrompem, e muitas vezes acabam, na sua tolice, como diz aqui, dizer que Deus não existe. Bem, quem criou os céus e a terra? Quem criou todas estas coisas maravilhosas? Será que foi um Big Bang? Por isso é que é a teoria do Big Bang. Será uma explosão? Não. Certamente que não. Mas para estas pessoas, diz a palavra de Deus, que são tolas, porque afirmam que Deus não existe. Corrompem-se e cometem atos detestáveis, pois não está presente no seu coração e na sua mente a palavra, os mandamentos, o ensinamento de Deus. E diz aqui, não há ninguém que faça o bem. Bem, hoje em dia, se nós sairmos à rua, se nós olharmos para as notícias, quer nas redes sociais, quer em jornais, revistas ou outros meios de comunicação social, acabamos por perceber que, de facto, não há ninguém que faça o bem. Contam-se pelas palmas, pelos dedos de uma mão, quem realmente pratica o bem. É fácil nós escrevermos nas grelhas de um jornal ou nas redes sociais, numa aplicação qualquer, frases com um valor semântico e um valor poético e um valor emocional muito bonito e honroso, mas traduzir aquilo para ações vai uma grande diferença. Não é, obviamente, tão difícil. Nós, seres humanos imperfeitos, é que criamos mais dificuldades naquilo que não existe, naquilo que não tem, mas nós conseguimos arranjar desculpas, porque quem quer, o ditado é, quem não quer arranja uma desculpa, quem quer arranja uma solução. É mais ou menos assim, agora não me recordo bem. Depois diz que Deus olha dos céus para os filhos dos homens para ver se há alguém que tenha entendimento, alguém que busque a Deus, que busque a Ele. Mas todos se desviaram, igualmente corromperam-se, não há ninguém que faça o bem, não há um sequer. Hoje em dia é quase essa expressão. Nós olhamos para uma sociedade e quase que não vemos uma pessoa que possa praticar aquilo que Deus quer, que é o amor ao próximo. Mas o versículo 4 diz ainda, será que nenhum dos malfeitores aprende? Isto é quase... isto é Deus a perguntar, somos nós a perguntar, é Jesus a perguntar, são os anjos a perguntarem. Toda a gente se pergunta, mas não se aproveita um? Será que eles não conseguem aprender?
Porque eles não clamam a Deus, não clamam a Jeová, não clamam a Jesus. Por isso é que eles estão, como diz aqui a Bíblia, no versículo 5, tomados de pavor. Pois Deus está presente no meio dos justos, porque não está no meio desta gente. Eles não clamam por Deus, não clamam por Jesus, não clamam pelo Espírito Santo. Portanto, ali é um vácuo quase, é vazio. Não existe ali a presença de Deus. Mas junto e no meio dos justos, a presença de Deus está lá. Para quê? Para conduzi-los à verdadeira vida. Diz mais o 6. Vocês, malfeitores, frustram os planos dos pobres, mas o refúgio deles é Jeová. Portanto, é Deus, é o Senhor, o Deus Todo-Poderoso, que é o nosso refúgio. Para elas, para essas pessoas, nós somos pobres, nós somos leigos, nós somos vazios, nós não temos uma cultura, não somos pessoas formadas no sentido da sabedoria do mundo. Bem, não queremos fazer aqui uma analogia, mas sabemos que a sabedoria do mundo pode não ser o curso universitário que nós queremos, seja ele de que área for. Não, a sabedoria do mundo não é essa. Isso é uma formação bonita, honrosa, que todos nós podemos ter, se tivermos força de vontade, querer, conseguimos lá alcançar os estudos, uma formação, um curso, seja em que área for, na área da saúde, na área da educação, na área da justiça, portanto, seja a que for. Mas a sabedoria do mundo que eles querem falar é, de facto, a sabedoria do beber, comer, aproveitar tudo ao máximo, porque amanhã podemos não estar cá, portanto, não existe para eles sequer valores. Misturam as ideologias todas e querem incutir isso nos jovens para que a ideologia que eles defendem, que não é certa, de modo nenhum, comece a pensar-se que é certa porque a nova geração de crianças são bombardeadas por essas ideologias e deste modo fazem progredir esse mesmo padrão errado do ser humano. Infelizmente, Satanás, o diabo, consegue ludibriar e consegue convencer muitas pessoas. O problema é precisamente esse. É que Satanás, o diabo, consegue enganar muitas pessoas e serão como as areias do mar. Serão como os grãos da areia do mar. Portanto, infelizmente, as pessoas são fracas, não conseguem, mesmo num grupo enorme, e ele sendo a maioria, sendo apenas um sequer, manter a sua postura cristã. Ainda existem, é verdade, mas vemos um número crescente de homens, mulheres, crianças a desviarem-se para o caminho errado. E, de facto, a nossa luta é precisamente, como cristãos, orientar essas pessoas do caminho largo que conduz à destruição para o caminho estreito que conduz à vida eterna. Depois diz o 7. Se de Sião viesse a salvação para Israel. Quando Jeová restaurar o seu povo, Jacó exultará. Israel se regozijará. E é um facto. O Israel físico, se calhar não. O Israel espiritual. Porque haverão irmãos e irmãs ao redor do mundo. Sabemos que Jesus disse, Jerusalém, Jerusalém, um dia não estarás a agir como uma galinha defende os seus pintainhos e os protege, pondo as asas sobre ele e protegendo. Faz precisamente o contrário. Então o que é que faz? Corrompe-se. Então quer ser como o mundo e acaba por entrar e misturar-se aqui como o trigo e o joio. É necessário que nós, como cristãos, estejamos despertos para saber quem de facto é a verdadeira companhia. Mas atenção, e para finalizar, como disse o Senhor Jesus, oremos pelos nossos inimigos. Amemos aqueles que nos odeiam, porque o amor pode mudar o coração e a mente, até mesmo daquele mais frio, mais distante. Tivemos muitos exemplos na história, no passado. Portanto, existe
Existe na Palavra de Deus, na Bíblia Sagrada, muitos exemplos também. Podemos falar muitos deles. Vamos falar de quem? Por exemplo, o apóstolo Paulo. Reparem bem, o apóstolo Paulo, um homem, um pregador de Cristo Jesus e de Deus, Pai, um pregador exemplar. Ele fartou-se de andar, fartou-se de pregar, fartou-se de andar de congregação em congregação cristã, porque havia muitas discussões, como há hoje em dia, entre irmãos, sobre alguma ideologia, sobre algum tema. Ele ia lá, ia também com outros irmãos que estavam a liderar as igrejas e conseguiam equilibrar aquela congregação cristã. E é por isso, e é esse o nosso objetivo, é mostrar a outras pessoas que também podem ser como o apóstolo Paulo. Pessoas que estiveram no caminho largo, que conduz à destruição, mas acabaram por perceber que estavam errados e então vêm para o caminho estreito, que tem muitas barreiras e percalços, mas conduz à vida eterna. Irmãos, irmãs, o Salmo 14 hoje foi o tónico para darmos continuidade aos nossos vídeos. Podem mostrar e enviar, reenviar o vídeo para outras pessoas, para que possam entrar no grupo, poder aprender mais sobre a Palavra de Deus. Eu aqui não estou a ensinar, estou apenas a partilhar convosco a Palavra de Deus e a aprender convosco também sobre a Palavra de Deus. Podem comentar, podem subscrever o canal que é gratuito, podem pôr aí um gostozinho também, é sempre bom, e podem reencaminhar a outros irmãos, irmãs e amigos, amigas e pessoas que possam eventualmente querer ouvir um pouco mais sobre a Palavra de Deus. Gostei muito desta Bíblia, vou usar agora esta Bíblia, até porque estou a fazer umas anotações nela, muito importantes, e vai ser para o meu desenvolvimento cristão cada vez mais. Portanto, vai ser agora aqui a minha ferramenta de pregação, será esta Bíblia. Tenho a Bíblia de Jerusalém, que é a tradução preferida, tenho realmente também a Bíblia Free Mind, tenho outras também guardadas, a João Ferreira de Almeida, tenho várias traduções, e esta, a nova versão internacional com a nova ortografia, achei muito interessante. É uma leitura fácil, se quiser podem comprar. Eu comprei na loja cristã, que fica entre a rotunda do relógio e o Arieiro, portanto, nessa avenida. Existe uma loja cristã de referência, está sempre a atualizar, e esta tradução é impecável, a meu ver, e portanto com uma leitura muito fácil. E como vocês podem ver, eu até vou mostrar novamente com de facto esta imagem lindíssima de Israel. Portanto, acho que sim, é uma referência. Eu pelo menos faço esta pequena publicidade, se me permitem, para mostrar que de facto, independentemente da tradução, interessa estudar a Bíblia Sagrada, a Palavra de Deus, incutir na nossa mente e no nosso coração os ensinamentos do nosso Deus, o Senhor Jeová, do nosso Rei, Mestre e Salvador, o nosso Senhor Jesus e o nosso Consolador, o Espírito Santo. Irmãos e irmãs, muito obrigado por este tempo despendido. Já vamos quase em 20 minutos de vídeo, portanto são agora 19 minutos. Vamos dar por terminado este vídeo. Até ao próximo. Fiquem com Deus em Cristo Jesus. Orem muito. Um forte abraço cristão a todos. Bem-aja.